Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Michelson e hoje eu não estou caminhando no meu bambuzal favorito e nem estou em Campinas, onde eu moro, mas hoje é meu primeiro dia de férias. Eu resolvi tirar férias uns 8 dias agora em julho e ontem eu fiquei o dia inteiro viajando e na medida que o dia foi passando hoje eu comecei a pensar que eu ainda não tinha gravado nada e que eu deveria gravar alguma coisa, e aí eu senti uma ansiedade crescendo em mim. E o modo habitual de ser me levou primeiro para ficar pensando em temas, né? Sobre o que eu posso falar. Depois eu fiquei pensando no que aconteceu semana passada, se tinha alguma coisa, alguma sessão que eu fiz que eu poderia compartilhar com você. E aí eu vi minha ansiedade crescer ainda mais na medida que isso ia acontecendo. Então eu resolvi pegar o gravador aqui e experimentar fazer um processo ao vivo aqui com vocês, né, na hora que está acontecendo. Então é isso que acontece, né? Alguma coisa que surgiu de um desejo, né, que era gravar esses áudios e compartilhar com pessoas que acompanham o meu trabalho, que têm interesse. E aí a gente transforma isso numa obrigação. Primeiro, vira uma obrigação porque a gente acha que as pessoas estão esperando e que se a gente não fizer isso, a gente vai falhar com elas, tá? E se a gente falhar com elas, elas vão julgar a gente como não sendo competente ou qualquer outro tipo de julgamento. Pensem para vocês, né? O que acontece com vocês quando vocês se veem obrigados a fazer alguma coisa para outras pessoas? Vem também um pensamento assim: poxa, mas é importante manter essas gravações, soltar coisas todo domingo, porque isso ao longo de vários meses e talvez ao longo de anos vai compor uma espécie de contribuição minha, e talvez isso leve as pessoas a me procurar para fazer atendimentos individuais, e isso é o que vai me sustentar. Então percebam como, ou por conta de medo ou por conta de esperança, a gente acaba colocando um acontecido num lugar do acontecimento. E aí, na medida que eu vou falando isso em voz alta aqui, compartilhando com vocês, o que acontece é que essa ansiedade vai diminuindo. Por quê? Porque na medida que eu estou efetivamente gravando e falando, eu não estou pensando mais no que eu deveria fazer, mas eu estou afirmando o que eu estou fazendo. Eu não estou afirmando só que eu estou gravando esse áudio, eu estou afirmando todos os meus pensamentos, né? Os meus pensamentos de medo, pensamentos e sensações, emoções, né? Expectativas. E na medida que eu vou fazendo isso, eu começo a sentir o meu corpo relaxar, começo a sentir a velocidade dos meus pensamentos, elas diminuem. E na medida que eu falo isso para vocês, isso se torna também uma afirmação sobre o que está acontecendo comigo. E aí, essas sensações que eu estou tendo ao afirmar, eu não posso persegui-las. Então, se eu estiver ansioso amanhã ou semana que vem com qualquer outra coisa, não se trata de eu começar então a falar: diminua os seus pensamentos, sinta o seu corpo relaxar. Não é disso que se trata. O nosso processo, o meu processo,
tanto pessoal quanto de trabalho, é um processo indireto, é um processo onde a gente afirma o momento que a gente não está conectado, que a gente não está na potência. Exatamente porque buscando alguma coisa, né? Se eu ficasse aqui repetindo, eu quero tranquilidade, eu quero paz, eu não estou no presente, eu estou querendo alguma coisa. Ao invés disso, eu poderia dizer, olha, eu repetindo ou pensando ou desejando que eu quero paz. É isso que eu estou fazendo agora. Nesse momento, eu volto para o presente. Eu volto a ouvir a minha própria voz. Eu volto a sentir a minha voz reverberando no meu peito e no meu crânio. Ou seja, eu começo a retomada da minha potência, eu começo a retomada da minha capacidade de sentir, agir e pensar. Aumenta, expande a minha capacidade de sentir coisas mais sutis, como as que eu falei para vocês agora. E aí eu me lembro que eu fiz uma sessão essa semana e a pessoa que estava comigo estava falando alguma coisa e a pessoa falou que estava pensando, que tinha um pensamento, né? Eu não me lembro exatamente do pensamento, mas ela falou, eu estou pensando, sei lá, que eu devo ser mais forte, né? E eu falei para ela, então afirma isso, afirma que você está pensando isso. E aí a pessoa na minha frente começou a falar, eu devo ser mais forte, eu devo ser mais forte. E na mesma hora eu interrompi e falei, então isso não é afirmar o pensamento. Isso é achar que uma imaginação é um pensamento, que um desejo é um pensamento. Isso não é nem um desejo, isso é um desejo intencional. Sim, é um desejo intencional. E então eu falei, não, o que você deve fazer é afirmar que você está pensando isso. Então olhe o que eu estou fazendo agora, eu estou pensando que eu deveria ser mais forte. E aí eu fiz o exercício de afirmação com ela e então ela começou a sair desse estado de afirmação ou de desejo intencional e pôde olhar com mais capacidade de sentir, agir e de pensar sobre a situação que ela estava vivendo. Então eu sinto que esse áudio é para deixar bem claro o que é a prática de afirmação que eu uso comigo e que eu uso nas sessões com os meus analisandos. Não é você afirmar o que você está pensando. É afirmar exatamente o que você está pensando. Que está passando aquela ideia pela sua cabeça. Adequada ou inadequada, sobre o futuro ou sobre o passado, culpando alguém ou a si próprio, não importa. Na medida que a gente consegue dizer não para o hábito de confundir esse tipo de imaginação com um pensamento, esse é um primeiro passo para a retomada da nossa potência. Às vezes, no começo do trabalho, é mais fácil fazer isso com imaginações negativas, com ideias negativas, né? Então, com ressentimentos, quando a gente está se sentindo mal. Então, a gente começa um trabalho e aí a gente se lembra, putz, eu vou parar aqui e vou afirmar. Porque alguma coisa na gente consegue perceber que esse encadeamento de ideias inadequadas não está nos fazendo bem, só está nos entristecendo, só está diminuindo a nossa potência. Mas é preciso fazer esse tipo de afirmação também quando nós estamos em imaginações
que vamos chamar de positivas, ou que nos alegram. Por exemplo, a gente pode entrar num encadeamento inadequado porque algo de bom se passou com a gente, e aí a gente entra numa imaginação de que, se isso aconteceu comigo hoje, então vai dar tudo certo, amanhã vai acontecer de novo, poxa, eu fui elogiado, então eu vou repetir o que eu fiz ontem, amanhã, né? E aí eu vou ser promovido, e aí isso e aquilo, ou o que quer que seja, né? Nessas horas, como a gente está alegre, como a gente está numa paixão alegre e se sentindo bem, a gente acaba esquecendo que isso também é uma imaginação, que isso também está cheio de intencionalidade e que, como toda intencionalidade, isso não vai dar certo. Isso vai desembocar numa situação que vai nos entristecer lá na frente, né? E, falando nisso, me remete, então, às duas capturas, né? Então, uma captura onde a gente cai no buraco, né? Então a gente se entristece, a gente sente que existe uma falha, que existe uma falta, e uma segunda captura que é a de buscar, então, uma solução para essa falta, buscar uma altura, né? Buscar um objetivo. Então, não importa em que movimento de passagem nós estejamos, é importante afirmar isso, perceber isso, porque quando a gente faz isso, nós nos tornamos ativos, nós deixamos a passividade, né? E nós nos tornamos ativos, nós encontramos aquilo que em nós está criando a realidade. E esse posicionamento ativo é que nos faz sair das paixões, tanto alegres quanto tristes, e começar a se mover para uma vida mais ativa, onde a gente quer tudo, onde aquilo que nos acontece nós conseguimos perceber a nossa composição com aquilo e não ficamos à mercê do acaso. Então é isso. Percebam que a partir de qualquer coisa, seja de trabalho, seja de relacionamento com filhos, com companheiros, seja a partir de doenças, qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida é uma possibilidade da gente retomar a potência a partir, por exemplo, de um exercício tão simples aparentemente quanto a afirmação. E lembrando que quando a gente afirma uma coisa, ela remete para outra, e é importante a gente continuar afirmando, como eu fiz aqui nesse áudio. E em algum momento, eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi claramente, eu saio desse lugar, desse lugar de ideias, de encadeamento de ideias inadequadas, e então eu retomo minha capacidade de pensar, e aí a minha fala muda, a minha memória volta a funcionar, mas não uma memória de marcas, uma memória atualizada com coisas que são importantes no agora. Então é isso, obrigado por me acompanhar nessa jornada e, como sempre, eu fico aberto para responder dúvidas, para ouvir o que se passa com vocês, como que vocês usam esse tipo de ferramentas e o que acontece, né, com vocês e o que vocês criam também a partir disso. Então tenham um bom final de domingo e uma ótima semana.